Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de programação da 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. Já quero começar aqui mandando um abraço forte para Madalena _G. Cavalcante e também para Tassiana 736, para Gracinha Vieira Nunes também. E para Marina Araújo 83 _, no nome de quem eu cumprimento todas e todos que estão participando desta formação acadêmica sensacional. 19ª Semana Rede Pedagógica é um curso de formação continuada em educação gratuito e que assegura certificado de 120 horas. É muito bacana fazer a Semana Rede Pedagógica e é por isso que nós já tivemos 18 edições e estamos agora na 19ª edição. E hoje nós temos agora, neste momento, para ser mais preciso, o minicurso Direitos Humanos e Relações Humanas com o professor Homero Reis. Se prepara, tá? Se prepara para ser abalada, para ser abalado. Não é? Nós dissemos hoje de manhã que essa segunda-feira seria badaladíssima. E nós vamos sair daqui abalados e abaladas no bom sentido. Não é? A importância das relações humanas para a constituição do indivíduo integral, do ser humano, do homem, da mulher, da criança, do adulto, do idoso, não é? É disso que nós vamos tratar aqui com o professor Homero Reis. Daqui a pouquinho ele está entrando nesta live para bater um papo aqui com a gente. Olha só, vocês sabem, né, gente, que a rede pedagógica ela promove uma metodologia chamada aprendizagem em rede. Aprendizagem em rede é um jeito de aprender de forma comunitária. Nós não temos aqui um ponto focal. A própria comunidade é que produz o seu próprio conhecimento. Depois que as lives são publicadas, que os vídeos são publicados, a aprendizagem continua. Você pode comentar, discutir, criticar, não é? E ajudar a construir essa formação. E quando nós vimos aqui para participar, para fazer, não é, esse show de aprendizagem ao vivo aqui com vocês, nós não trazemos nenhum script. Por quê? Porque é você quem vai dar as coordenadas. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, estamos tão perdidos aqui, né, no bom sentido, como você. Porque é a comunidade que vai direcionar aqui a discussão. Já vi aqui o professor Homero e já vou... O professor Homero que já participou aqui na 14ª Semana Rede Pedagógica e foi um tremendo sucesso. Olá, professor Homero. Opa, olá, que bom participar com vocês nisso. Bacana demais, né, professor? Acho que deu, vamos dizer assim, deu uma química legal aqui entre a rede pedagógica e o Homero Reis, né? Pois é, cara, que coisa boa. O pessoal está já participando intensamente aí. Exatamente. Professor, e a importância dos direitos humanos, né, a partir das relações humanas, ela é indiscutível. E na sua obra, na sua trajetória como pensador, não é, essa importância se torna ainda mais evidente. Eu gostaria de começar esse bate-papo aqui com você, professor Homero, esclarecendo o seguinte conceito, tá? O que seria a inteligência relacional? Olha só, essa pergunta ela é basilar para a gente poder discutir qualquer coisa que se refira aos seres humanos por excelência, né? Eu vou dizer isso para você a partir de alguns critérios. O primeiro deles é o seguinte: o que nasce da barriga da mulher
é a reprodução biológica da espécie. Seres biológicos se reproduzem. Então, o que nasce da barriga da mulher, com quanto DNA humano, não se torna humano simplesmente porque nasceu. O que nos torna seres humanos são os nossos relacionamentos. É por isso que, do ponto de vista antropológico, a gente diz que para se ter um ser humano é necessário ter uma tribo. Ou seja, alguém ou alguéms que se relaciona com esse ser humano, porque nós somos seres gregários. E é exatamente pela nossa característica gregária que nós nos tornamos seres humanos. Então, a gente afirma categoricamente assim, né? O que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie, o que nos torna seres humanos são os nossos relacionamentos, né? Então, esse é o primeiro conceito que as pessoas precisam ter com clareza nas suas mentes. O segundo conceito importantíssimo é que, e para explicar isso, eu vou usar uma outra imagem. Você sabe, Edivaldo, qual é o significado da palavra lar? Lar? É. Não sei, viu? O Pois é. significado eu sei, a origem, a etimologia não sei, professor. Pois é, a palavra lar, que é essa coisa de aconchego, acolhimento, amor, essas coisas todas, né? Mas olha que interessante, a palavra lar, etimologicamente, ela significa fogo. Fogo, daí lareira. Lareira é a casa do fogo. Mas por que a palavra lar? Da vida, né? Da vida comunitária. Porque a civilização humana nasceu em volta do lar, em volta do fogo. Então, em volta do fogo, terminava o dia, a gente fazia fogueira, sentava em volta do fogo, ali se educava, se reproduziam as histórias, se cantava, se chorava, se fazia poesia, se contava como é que foi o dia, etc. E acabava o fogo, as pessoas iam dormir, no outro dia acordava cedo, ia cuidar das suas vidas e a vida girava em torno do fogo. Só que ao longo do processo de desenvolvimento da humanidade, nós fomos dando uma certa preferência às questões de natureza técnica dos nossos relacionamentos e passamos a entender que as relações entre as pessoas eram óbvias. E, por serem óbvias, ninguém nunca nos ensinou isso. O que aconteceu? A gente deixou de perceber que as nossas relações, elas não são espontaneamente saudáveis por causa das nossas próprias patologias relacionais. Então, a inteligência relacional surgiu para estudar o que acontece entre duas pessoas que se relacionam, sejam elas quais forem. Pais e filhos, chefes e subordinados, maridos e esposas, não é? Qualquer coisa. Quando eu olho para as relações, eu me pergunto assim, o que está acontecendo aqui? O que acontece entre você e sua esposa, por exemplo? Né? Você consegue entender isso, aí vem o conceito de inteligência relacional. A palavra inteligência é composta por duas partículas latinas. A primeira é inte, que é dentro, e a segunda que é legire, que é ler. Então, intelegire é o conceito de inteligência. Inteligência relacional é aquilo que acontece dentro das nossas relações. Então, eu sou relacionalmente inteligente quando eu sei o que está acontecendo entre eu e você. Por quê? Porque quando eu entendo isso, aí vem o terceiro ponto, quando eu entendo isso, eu percebo que você é livre, legítimo, autônomo e diferente. Essas são 4 características inerentes ao ser humano. Não importa se ele tem 1 ano de idade ou se ele tem 80. Todos os seres humanos são livres, legítimos, autônomos e diferentes.
Só que quando você, livre, legítimo, autônomo e diferente, se relaciona comigo, livre, legítimo, autônomo e diferente, entre nós gera-se uma tensão a partir da liberdade e da diferença. Como é que eu resolvo esse problema da liberdade, da diferença, da autonomia? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso criando um espaço reflexivo da aprendizagem, que a gente chama de era, espaço reflexivo da aprendizagem. E é nesse era que são despertados os direitos estabelecidos entre as relações. Então, da inteligência relacional se cria um espaço de tensão entre as pessoas e esse espaço de tensão se resolve com os direitos que as pessoas têm. E isso vira um ciclo vicioso, porque esses direitos eles vão interferir na inteligência das relações. Olha só, por exemplo, as pessoas dizem, você é livre. Sim, eu sou livre. Mas a liberdade absoluta, ela é uma prisão. Então eu preciso de um limite para essa liberdade. Quando eu estabeleço o limite para essa liberdade, eu estou construindo um limite de direito meu, de direito seu, agora, assustadoramente falando, de dever meu de manter essa liberdade e de dever seu de manter essa liberdade. Por isso a gente não fala de direitos humanos sem falar de deveres humanos na manutenção dos seus direitos. E isso não importa a sua idade, isso começa com 6 meses, isso começa desde quando a gente nasce e não termina nunca. E tem outros aspectos envolvidos nisso, mas essa é a primeira abordagem que eu trago para você sobre direitos humanos e relações humanas a partir da inteligência relacional. Olha, por falar nisso, professor, eu queria mandar um abraço, né, para a Titia Sacedi, é uma professora lá do Irã, que está participando aqui com a gente dessa transmissão, né? Os iranianos, né, os antigos persas, um povo com uma cultura riquíssima, extraordinária, né? É verdade. É bacana demais. E já que estamos falando, né, de mundo, de outras nações, de outros povos, ontem, professor Homero, nós discutimos aqui um conceito que é dinamarquês, uma palavra dinamarquesa que é ruga, que tem tudo a ver com o que você fala, né? Porque você falou do lar, do lareiro. E a palavra ruga, que é H-Y-G-G-E, significa o quê? Significa esse aconchego do lar, sensação, esse ambiente, essa atmosfera de estar dentro do lar, com as pessoas que você ama, em absoluta tranquilidade, em absoluto conforto, em absoluta segurança. Agora eu te pergunto, professor, tem um ditado sueco que diz o seguinte, eu tenho um amigo sueco e aprendi esse ditado com ele. Olha o que diz o ditado, professor. Quem convive com ursos não pode ser inimigo do próprio vizinho. Ou seja, como há perigos rondando, nós precisamos nos unir para se proteger. Mas eu te pergunto o seguinte, é possível extrapolar essa ruga, né? Esse sentimento, essa atmosfera, esse vínculo de qualidade, de inteligência relacional do campo do lar para o campo mais geral, talvez do trabalho, né, da cidade, veja, do mundo? Esse é o ideal ético daquilo que nós chamamos de humanidade. Quer dizer, o que é a humanidade? A humanidade é um conjunto macro de relacionamentos. É por isso que eu disse na primeira pergunta que você faz, essa questão daquilo que nos torna humanos são os nossos relacionamentos. Né? Como nós todos habitamos o mesmo planeta, do ponto de vista sistêmico, aquilo que acontece entre os povos, entre as nações, entre as culturas, acontece também dentro da sua casa. Né? Então, não é uma questão de extrapolar no sentido objetivo do termo, mas é no sentido de que todos nós, na pior das hipóteses,
somos filhos do mesmo planeta, o que de alguma forma nos torna irmãos e de alguma forma nos torna seres absolutamente iguais quanto à sua natureza. O que vai acontecer ao longo da história da humanidade? Nós vamos constituindo tribos, e essas tribos, em função das suas próprias relações de poder e de dominação, elas vão perdendo a capacidade de interagir espontaneamente e vão criando nichos de poder, e esses nichos de poder eles se representam na globalidade das nossas diferenças e pela incapacidade de entendermos que essas diferenças fazem parte da nossa vida, mas não nos tornam inimigos. Por isso, na teoria das relações inteligentes, da inteligência relacional, portanto, a gente diz assim, as diferenças elas são possibilidades, elas não são ameaças. Então, agora, o que acontece com a gente? A gente começou a ter uma visão educacional extremamente cientificista, extremamente conteudista, que a gente dedica grande parte da nossa vida de aprender conceitos, conteúdos e técnicas, mas você não encontra, em raríssimas escolas talvez, você encontra alguém preocupado em ensinar uns aos outros como é que os relacionamentos humanos funcionam. Né? E agora, quando você vai para o microcosmos, acontece da mesma forma. Veja, eu não sei se você conhece, mas eu conheço adultos que ficam de mal uns dos outros. Né? Aí eu não vou naquela festa porque o Edivaldo vai estar lá. Ok? Agora, por que o Edivaldo se tornou meu inimigo? Porque... Por que não? É porque, veja, nós não fomos treinados e nem fomos ensinados a entender que os relacionamentos não são perfeitos. Eles são possíveis. Então, na hora que eu deixo de considerar a possibilidade, eu me afasto de você porque eu me sinto ameaçado por você por uma razão muito simples. Eu não sei lidar com a diferença que você apresenta. E veja, agora, graças a Deus, nós estamos num movimento aí cada vez mais amplo de aceitação dos diferentes, de aceitação dos portadores de necessidades de atenções especiais, etc. Estamos criando espaço de inclusão. Porque, veja, o que é, objetivamente falando, o que é, por exemplo, um racismo? É a dificuldade que eu tenho de conviver com alguém que tem alguma coisa de diferente de mim. E eu pressuponho que eu sou melhor do que outro alguém e exerço poder sobre isso. O Rubem Alves, com quem eu fiz o meu mestrado, isso há milhões de anos atrás, o Rubem dizia uma frase primorosa sobre isso. Ele dizia o seguinte: pegue uma pessoa que se acha dona da verdade, que se acha sabedora de todas as coisas, que se acha conhecedora de todas as coisas, que se acha absolutamente correto em tudo que faz, e dá poder para essa pessoa. Você cria um tirano. Quer dizer, tirano é aquele cara que acha que o modo dele ver a vida é o modo que todo mundo deve ver a vida. Isso é uma prepotência, uma arrogância, né? Isso é uma insensibilidade ao diferente, etc. Então, o que a gente discute não é esse transbordo ao qual você se refere, é o nosso ideal ético. Agora, olha que absurdo, nós estamos em pleno século XXI, já vencemos o primeiro quartel do século XXI, e eu ainda acho que eu resolvo o meu problema soltando bomba na cabeça uns dos outros. Aí as pessoas dizem, olha que absurdo, a Rússia soltou bomba na Ucrânia, Israel soltou bomba no Hamas. Não importa a narrativa que você tem. Agora, pergunta dentro de casa, quantas vezes o pai solta uma bomba na cabeça do filho, a esposa não respeita o marido, irmão não fala com o irmão, né? Pessoas que são irmãos, que teoricamente deveriam se amar e que passam anos brigados sem falar um com o outro. É a mesma coisa. Você varia da intensidade, mas o princípio é o mesmo. Aí, quando a gente volta para a escola, a pergunta que a gente faz é: em que medida a escola está ensinando, para além das questões de natureza técnica,
Em que medida a escola está ensinando efetivamente a como é que as crianças, os adultos se relacionam? Né? Eu tenho perguntado sobre esse tema que a gente está conversando hoje, eu tenho perguntado assim, o que é que acontece com os direitos humanos quando esquecemos o humano das relações? Quer dizer, direitos humanos são direitos de humanos que se relacionam. Então, esses dias eu vi um post aí na internet, guardadas as diferenças editoriais, né, e de narrativas, reproduz o mesmo conceito. Você é capaz, você pode, você dá conta, você vai em frente, você é dono do seu próprio nariz. E eu respondi para a pessoa, eu digo, olha, eu não leio de engano. Eu não posso tudo. Eu não tenho liberdade plena. Eu não consigo tudo. Eu não tenho direito de tudo. Porque existe um limite relacional. Eu tenho um limite relacional. Eu não posso achar que eu tenho direito de tudo simplesmente porque me disseram que eu tenho esse direito. O meu direito esbarra no seu direito. E na hora que nós construímos essa interação entre eu e você, a gente constrói um protocolo de relacionamento aonde você se limita e onde eu me limito. Né? Agora, para além disso, existem outros fatores culturais que também determinam este processo. Né? Esses dias eu conversava com uma pessoa sobre esse assunto e a pessoa dizia assim, mas existem verdades absolutas. Eu digo, tá, eu não, nem entro nesse mérito com você. Você pode até acreditar que existem verdades absolutas, mas quando você usa dessa verdade absoluta para me forçar a acreditar na sua verdade absoluta, você está cometendo um ato de prepotência e arrogância com relação a mim. E aí eu até brincava com ele e disse, veja, você é livre para consumir drogas? Se é legal ou não, eu não estou discutindo isso. Mas você pode consumir drogas e achar que é um direito seu. Agora, é um direito meu dizer para você que eu não quero. Homero, olha, vamos bater uma carreirinha aqui. Não, muito obrigado. Eu não quero. Veja, eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, desde que essas minhas escolhas não interfiram no seu direito de fazer as suas escolhas. E isso pressupõe que a gente juntos construa um protocolo. E a esse protocolo damos o nome de direitos humanos. Né? Muito bem, professor. Gente, estamos aqui com o professor Homero Reis, olha, que teve, né, uma carreira brilhante, uma formação brilhante, e teve o privilégio de estudar aos pés de Rubem Alves, né? Também já tivemos aqui várias vezes o professor José Pacheco, Sim. da Escola da Ponte, né? Isso, que era uma das paixões do Rubem. Exatamente, o Rubem foi lá e teve esse encontro entre o Rubem e o José Pacheco, que é algo apaixonante. Aí nas semanas pedagógicas anteriores, você consegue ver isso. Professor, e por falar em absoluto, né? Por falar em tolerância, que eu acho que é essa a chave do seu argumento, que você acabou de estruturar, quando nós pensamos em direito, uma das dimensões do direito, né? São três dimensões do direito. Uma dimensão do direito é relacional, uma relação jurídica, de uma pessoa com outra pessoa, ou de uma pessoa com uma organização, que pode ser até o Estado. Uma outra dimensão do direito é o ordenamento, o conjunto de normas, né? O ordenamento como um todo. Por exemplo, o Estado democrático de direito é um sistema de normas, um sistema normativo. E a terceira dimensão é uma dimensão, né, mais epistemológica, que seria o direito como objeto de uma ciência, a ciência do direito. Agora, professor, interessantemente, o direito como vínculo, como relação. Um dos maiores pensadores de direitos humanos do século XX, que você conhece muito bem, que ajudou a construir a ONU, a Organização das Nações Unidas, a sofrida, a combalida ONU, que está em crise, né, como nunca antes, nas décadas de história, é o Hans Kelsen. Sim. E Hans Kelsen, na sua última aula, já nos Estados Unidos, que ele teve que fugir da Alemanha para não ser
não é? Massacrado com os demais judeus. Na sua última aula, já nos anos 70, alguém pergunta para ele, um aluno, olha a importância da pergunta, como diz o professor José Pacheco, né? Kelsen, o que é justiça? Aí o Kelsen, olha só, tudo a ver com o que você disse. Kelsen responde, olha, eu não sou capaz de responder o que é justiça. O máximo que eu posso fazer é dizer o que é justiça para mim. E para Perfeito. mim, justiça é tolerância. Você concorda, professor? Veja você, esse é um tema que só por si só daria uma boa discussão e um bom seminário. Porque veja você, direitos humanos não são apenas leis, mas compromissos com a dignidade. Então, quando você fala da tolerância, tem uma expressão do Russell que ele diz assim: se você é absolutamente tolerante, se você é absolutamente tolerante, você destrói a capacidade construtiva que reside na capacidade normativa da intolerância. Então veja, a tolerância absoluta, ela é tão danosa quanto a intolerância absoluta. Né? Por quê? Porque se eu tolero tudo, qual é o limite da dignidade humana? Então, neste aspecto, tanto do aspecto do direito como objeto, no aspecto do direito como uma relação normativa, e no aspecto do direito como o construto decorrente da relação entre as pessoas, o objeto tolerância, conforme o Pacheco coloca, eu só o entendo se ele estiver sedimentado no princípio da integridade e da dignidade humana. Ou seja, eu não posso tolerar, em hipótese alguma, nos dias de hoje, uma piada uma piada contra uma outra raça, uma piada de brincadeira que pode gerar um racismo de qualquer natureza. Eu não posso tolerar hoje uma piada sexista. Eu não posso tolerar hoje uma piada que comprometa a dignidade humana. Eu não posso tolerar isso. Agora, não é pelo fato de que eu não posso tolerar isso, porque as minorias hoje estão ganhando vez e voz, eu preciso promover essas minorias com acolhimento, com abraço. Né? Eu preciso acolher isso. Agora, eu preciso entender que as relações de poder elas têm um limite para a tolerância, senão elas me destroem se eu não considero a dignidade e a integridade humana. Entende? Então, a tolerância por si só não é uma manifestação de justiça. A tolerância associada à dignidade humana, aí sim. Né? Porque, veja, eu diria, eu não tolero nenhum discurso de natureza nazista, ou seja, eu não posso tolerar um Estado absoluto. Eu não posso tolerar o nazismo. Eu não posso tolerar um discurso de extrema, seja ele de que a teologia for. Então, justiça não é tolerar. Justiça é a preservação da integridade e dignidade humana acima de qualquer coisa, quando, inclusive, as diferenças são respeitadas nos seus limites de integridade e de dignidade. Porque, fora isso, ela vira um discurso e não uma prática. É Okay? verdade. O que Kelsen quis dizer é o seguinte, olha, o direito, a ordem jurídica, não é? Uhum. Nacional e internacional, ela não se compõe de sujeitos intolerantes, porque uma coisa, não, olha, eu tolero o racismo. É. Realmente não pode, né? Mas uma pessoa intolerante é aquela pessoa, como bem disse você, professor Homero, Uhum. é aquela pessoa que não está tolerando a diversidade do outro. Sim. Basicamente, o que o Kelsen quis dizer foi isso, olha, É. né? Não, eu acho interessante o seguinte, olha, os direitos humanos, eles só se concretizam quando eles habitam relações inteligentes.
O Rubem tinha uma frase, cara, que eu gosto muito. Essa frase é uma frase polêmica dele e a gente precisaria de contexto, né? Mas eu vou dizê-la a você. O Rubem dizia assim: quando você tiver num dilema ético entre a bondade e a verdade, escolha a bondade. Né? O que ele quer dizer com isso? Que a verdade, por mais absoluta que você presuma ser, ela é sempre lida a partir da sua lente, né? A partir da sua observação da realidade. Então, se eu estou com um problema ético na minha relação com você, eu prefiro ser bom do que estar certo. E se eu sou bom, eu consigo, dentro deste processo, ser tolerante. E veja, existe um exemplo bobo sobre isso, mas que é muito ilustrativo, né? Veja, quando você, pai, vai na festa das crianças na escola do seu filho e o seu filho vai participar de um teatrinho e ele tem 3 anos de idade e ele vai participar de um teatrinho feito pelas professoras, etc. E isso vai ser o presente que a escola vai dar para os pais, os filhos participarem de um teatrinho. Você vai lá e vai assistir o seu filho. Vamos ser bem objetivos com relação a isso? A peça é ruim, o seu filho é um péssimo ator, aquele troço lá é cansativo, não diz nada para ninguém, mas você sai de lá com os olhos marejados, apaixonado, porque você olha para o seu filho é o Antônio Fagundes na escola, aquela coisa toda. O que você está fazendo? Você está tolerando a incompetência, a coisa ruim, o negócio que não deu certo? Você está tolerando isso? Eu diria que não, você está suportando isso porque você olha para o seu filho com os olhos de esperança. E você diz o seguinte: que bacana que ele está fazendo essa coisa boba aqui agora, mas esse menino tem jeito. Então, veja, a gente aposta nas coisas que não deram certo porque a nossa esperança é de que um dia elas deem. Essa é a nossa esperança. Então, veja, agora, num determinado momento, eu preciso chegar para essa pessoa e dizer para ele: meu filho, olha, desculpa, mas esse seu caminho não vai dar em nada. Esse é o meu papel de pai. E o que eu estou dizendo para esse menino não é verdade absoluta, mas é um sinal de que tem alguém que já passou por um conjunto de situações que pode dar algumas pistas para ele considerar outras possibilidades e não ser absolutista na sua própria reatividade. Quer dizer, quando o meu filho chega para mim e diz: eu vou fazer isso, eu digo: tudo bem. Agora, você já considerou outras possibilidades? Considere. Ou seja, ser cabeça dura não é fazer o que se deseja, é não considerar outras hipóteses. Então, eu preciso trabalhar isso para entender que os direitos habitam em relações inteligentes. Agora, eu não posso atribuir direitos à pessoa que não reconhece o direito que eu tenho de atribuir o direito. Então, é nesse confronto que a gente gera um protocolo de convivência. Agora, quando Kant escreveu Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant escreveu 3 livros maravilhosos, né? A Crítica do Juízo, a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, a Crítica do Juízo e a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Esses 4 livros dele, para mim, são fantásticos. E eu gosto muito da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, porque ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha para o mundo animal. O mundo animal tem um conjunto de regras que não são consensuadas, porque são regras biologicamente, instintivamente implantadas no raciocínio dos animais, que não permite erro. Ou seja, a leoa só permite que o leão chegue nela no cio. Veja, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Eu estou dizendo que a leoa no cio se permite ao acasalamento. Fora do cio, ela não se permite. Kant pergunta: quem é que implantou essa norma nos animais? Os religiosos dizem que foi Deus. Os evolucionistas dizem que foi a própria natureza, no seu processo de lutar pela sobrevivência, que encontrou esse caminho mais adequado possível. Os seres humanos não têm isso implantado.
Então eu preciso de conversar com você para a gente estabelecer quais são os direitos que eu e você construímos para que ele sedimente as nossas relações de caráter digno e íntegro. Então eu digo, não apenas leis, mas compromissos com a dignidade e integridade humana. Ah, muito bem. Pessoal, estamos aqui com o professor Homero Reis, nesta live maravilhosa do Ministério de Direitos Humanos e Relações Humanas. Professor Homero, hoje em dia a palavra inteligência está em crise. Não é? Por quê? Porque a inteligência, né, superior para muita gente é a artificial. É uma inteligência que tem nada de humano. E se nós olhamos para um autor como este aqui, ó, que é o George, né, Herbert Mead, George Herbert Mead, ele vai dizer o seguinte, olha, nos relacionamentos, as pessoas se formam no interacionismo simbólico, interações, né? E não estão confinadas ao campo da inteligência, mas também envolvem questões afetivas, por exemplo, que são muito importantes e talvez até mais importantes que as questões de inteligência. Eu sei que o conceito de inteligência que você utiliza é mais rico, mas eu acho que é muito importante você explicitar essa riqueza do conceito de inteligência, porque realmente, para mim, é bem dramático, professor, quando eu coloco um livro de 1000 páginas na IA, no chat GPT, e falo, resume para mim em 2 páginas. Ele faz isso em alguns segundos. Para mim, é chocante, não é? Então, qual que é a diferença entre a inteligência articulada na sua teoria e a inteligência articulada na noção de inteligência artificial? Veja, o conceito de inteligência do ponto de vista técnico, ela presume o ler dentro, né? Então, veja, e só isso. Veja, um mecânico, ele é inteligente porque ele sabe ler o que está acontecendo dentro do motor, né? Um médico é inteligente porque ele sabe ler o que está acontecendo dentro do seu corpo. Um jurista é inteligente porque ele sabe ler o espírito da lei, né? Então, a palavra inteligência é ler dentro. Quando eu trago isso para os relacionamentos, inteligência é ler o que está acontecendo entre nós. E essa leitura, ela não é apenas uma leitura racional. Ela é uma leitura da nossa emocionalidade, do nosso nível de conflito, do nosso nível de interatividade. Então, para mim, a inteligência relacional, ela é a competência que me permite ler todos os estados humanos possíveis que envolvem as relações entre 2 ou mais pessoas. Então, eu posso ler a minha relação com você a partir, por exemplo, de uma relação de dependência. Por que eu gosto do Edivaldo? Porque o Edivaldo é exatamente aquilo que eu não sou. Então a nossa relação dá certo porque aquilo que eu sei ele não sabe, aquilo que ele não sabe e eu não sei, e a nossa relação se constituiu a partir de uma colaboração e de uma cooperação recíproca, né? Mas eu posso ler esta relação a partir de um processo patológico, né? E eu gosto de brincar com isso e dizer o seguinte, o melhor casamento que existe é de um masoquista com um sádico, né? O cara gosta de sofrer, o outro gosta de fazer sofrer. Olha que casamento maravilhoso, né? Aí o cara que gosta de fazer sofrer, o cara que gosta de sofrer, né? Diz para o outro, me bate, me machuca, me doa. E o outro diz, não, 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 né? Quer dizer, um quer sofrer e o outro gosta de fazer sofrer, né? Usando uma outra metáfora mais simplista, eu diria o seguinte, para todo pé cansado existe um chinelo velho. Estas unidades que vão sendo constituídas, elas precisam ser observadas na sua integridade. Ou seja, e eu dou um exemplo bem simples. Você se casa com uma pessoa. Se você não tem visão inteligente de todas as possibilidades que este casamento vai promover na relação, muito provavelmente você vai se separar muito brevemente.
Porque, primeiro, se você acha que um casamento se sustenta por uma eroticidade absoluta, isso cessa com 6 meses. Se você acha que o casamento vai sobreviver por um romantismo inexorável, isso termina em 2 anos. Se você acha que o casamento vai sobreviver porque vocês têm um projeto econômico juntos, isso em 15 anos se resolve. Se você acha que ter filhos vai resolver o problema do seu casamento, com 20 anos isso acabou, porque os meninos saíram de casa. Então, se você não tiver uma visão geral desse processo e com a outra pessoa você dizer o seguinte, olha, aconteça o que acontecer, vamos fazer um pacto de processar essas coisas juntos, processar o projeto econômico, processar o projeto erótico, processar o projeto afetivo, processar o projeto do ninho vazio. Vamos fazer isso junto? Porque se eu amplio isso, eu sei que vai acontecer. Olha só, eu estou há 50 anos casado. Eu teve um amigo que me disse o seguinte, Homero, deve ser fácil viver depois de 50 anos juntos, né? Eu digo, cara, é muito pelo contrário. É infinitamente mais difícil porque eu conheço a minha esposa. Eu estou há 50 anos dormindo com ela. Eu sei tudo sobre ela. Se eu não tiver um discernimento afetivo, e aí nesse sentido eu vou usar a expressão tolerância, se eu não tiver uma distinção acolhedora, se eu não tiver uma tolerância afável, eu bato de frente. E ela bate de frente comigo. Entende? Então, daqui um pouco, eu brinco muito com ela dizendo o seguinte: a gente casou, apaixonado, etc. A paixão perde aquele fulgor, vira uma paixão comedida. De repente vem os filhos e você educa os filhos. De repente vem o projeto econômico e o projeto econômico se realiza. Para resumir essa história, com uns 50 anos de idade, todos os nossos objetivos tinham sido alcançados. Todos. A gente já cria filhos, tivemos casa, tivemos carro, tivemos empresa, tivemos emprego, ganhamos dinheiro, viajamos. Tudo que a gente tinha imaginado com 50 anos estava tudo realizado. E agora? Eu tenho mais 50 anos pela frente. Como é que eu vou viver isso? Entende? Então nós estamos num processo de reaprendizagem desses acordos que não precisam estar no papel, mas que se tornam, abre aspas, direitos e deveres que ambos construímos e revisitamos constantemente para tornar as relações possíveis. Muito bem, gente. Estamos aqui com o professor Homero Reis. Eu vi que a Ellen comentou aí que não concorda que as pessoas diferentes, né, se atraem, que corpos diferentes se atraem. É isso aí, pessoal. Vai comentando aí, vai reverberando, concordem, discordem. É assim que é a aprendizagem em rede, porque não há conhecimento absoluto. E agora eu vou fazer uma provocação aqui com o professor Homero Reis, né, sobre a questão de extrapolar o Ruga, que é esse conforto, essas relações ricas do conforto do lar, né? Que nós tem no livro The Danish Way of Parenting, que é traduzido para o português, é o livro Crianças Dinamarquesas, da Jessica Alexander e da Ibn Sandal. Professor, esse livro aqui, ó, do Shakespeare, Timon of Athens, que é Timon de Atenas. É interessante porque, olha só, você disse, né, citando Kant. Pessoal, quem pediu o nome dos livros aí, nós vamos colocar no curso e também essa live vai ficar gravada. Vocês podem depois acessar novamente para recuperar as referências, que são muitas. O professor Homero é muito culto, cita várias referências. Eu sugiro que vocês repassem de novo essa live anotando, porque realmente vale a pena. É assim que você vai formar o seu próprio curso. Isso aí. Você vai, né, processar tudo do seu jeito, né? Isso a IA não faz, nem nunca fará. Professor, nesse livro aqui, aliás, você disse o seguinte, né? Que no caso, a leoa só se permite acasalar quando está no cio. Que a natureza escreveu isso. Tem gente que acha, muitos pensadores acham, que o ser humano é bom, que ele tende à bondade, à tolerância, né? Já outros pensadores acham que o ser humano é mau,
que o ser humano é ruim. Quando a gente olha para a realidade do mundo de hoje, não é, em que a ganância, né, ganha muito espaço, não é, o ímpio prospera, a gente pensa, será que aqueles que dizem que o homem é mau não estão com a razão? Será que os relacionamentos, as relações baseadas no interesse, na busca do lucro, da vantagem, né? Eu até li um autor uma vez chamado Paulo Prado, que dizia que vieram para o Brasil os portugueses aventureiros, caçando, buscando vantagens desproporcionais. Nesse livro aqui, o protagonista, que é o Timon, ele começa ali a vida num Fausto, numa glória, com muitos amigos ali, né, cercado de amigos, muito rico, esbanjando dinheiro. Aí, quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. E a frustração do Timon é tão grande, veja, ele disse, olha, poxa, tudo que eu tinha, tudo que eu podia fazer pelos seres humanos, pelas pessoas que eu pensava que eram minhas amigas, eu fiz. E mesmo assim, elas me abandonaram, sumiram, e a vida do Timon virou uma desgraça, ele perdeu tudo que tinha. Sabe o que ele fez? Ele fez igual Nabucodonosor. Foi para o meio do mato, né? Se isolou de todo mundo, disse, não quero mais relacionamento com ninguém. Outro dia eu estava lendo uma entrevista de um grande empresário brasileiro que disse que estava preocupado porque durante muito tempo eu me isolava no meu apartamento nos finais de semana só assistindo Netflix. Eu não queria ter contato com ninguém. Uhum. Eu te pergunto, por que que nós vemos, né, essas inconsistências da realidade material, do mundo da vida, como os pressupostos da teoria da inteligência relacional? Qual que é o problema desse desencaixe, professor? Olha, você está tendo a habilidade de fazer perguntas que só, por si só já viram o seminário, né? Mas, Desculpe por isso. Né? não, eu acho que elas são desafiadoras, o que mostra que o tema é riquíssimo e eu queria te agradecer por isso, né? Porque veja você, vamos fatiar um pouquinho esse rocambole, né? A primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: do ponto de vista da pesquisa antropológica, o ser humano ele não é nem bom nem ruim. Ele é o ser humano, com erros e acertos que estão presentes na sua descoberta da vida. Quer dizer, quando eu nasci, eu entrei numa aventura de descobrir a vida a partir de um processo construtivo, né, onde erros e acertos foram sendo acrescentados à minha vida a partir do meu juízo. Né? Então, eu não afirmo que o ser humano seja bom por natureza, nem mal por natureza. O ser humano é um ser em processo de construção, e essa construtividade, ela perpassa todas as dimensões humanas, tanto aquilo que eu digo como certo ou como errado, porque certo e errado são juízos que eu construo acerca da realidade. E aí a inteligência relacional, diante desse princípio, ela faz uma diferença metodológica para nos ajudar a compreender. Ela separa fato de interpretação. Quando eu separo fato de interpretação, eu começo a perceber que existem coisas que são fáticas. E eu dou um exemplo simples. Eu dou um exemplo simples. Quando eu era criança, eu apanhei. Isso é um fato. Isso é um fato. Minha mãe pegou um chinelo e bateu na minha bunda. Isso é um fato. Eu posso levar esse fato para uma interpretação de que minha mãe era horrível, e eu posso levar esse fato para uma interpretação de que minha mãe era maravilhosa, ela queria me educar. Quer dizer, do ponto de vista prático, o que normalmente acontece? Né? Normalmente acontece que você leva uma surra, fica chateado, aquela coisa toda, etc. Em algum momento da sua vida, você vai refletir sobre isso. Eu fiquei com muita raiva da minha mãe durante muitos anos, porque ela me batia, ou me bateu algumas vezes. Talvez não tantas quanto elas gostariam de ter feito, mas o fez. Eu fiquei com muita raiva disso. Mas um belo dia eu cresço, eu reflito e eu descubro que essa interpretação que eu tinha de que ela era horrível
Era uma interpretação equivocada, porque ela fez o que ela sabia e o que ela queria que eu me tornasse um homem de bem. E a maneira como ela tinha para fazer isso era me dando algumas palmadas, né? Bom, a reflexão sobre isso fez com que eu entendesse a minha mãe, portanto, meu conceito sobre ela mudou, e fez com que as atitudes educacionais minhas em relação aos meus filhos também mudassem, né? Então, o que é bom e o que é ruim em absoluto? Nada. Né? Veja, vou dar um exemplo mais clássico que a literatura moderna está trazendo sobre isso. No dia 11 de setembro de 2001, dois aviões abarroaram as torres gêmeas do World Trade Center, derrubando aquele edifício e matando mais de 5 mil pessoas. Ok? Isso é um fato. Isso foi bom ou ruim? Se você olha pela ótica americana, isso foi um ato terrorista. Se você olha pela ótica do Bin Laden, isso foi um ato heróico. O que foi? Não sei em qual que você acredita. Percebe? Quer dizer, existem muitas coisas nesse sentido. Pegar o exemplo mais clássico, né? O exemplo de Jesus. Quem foi Jesus? Para os que creem, foi o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Para os que não creem, foi um cara que resolveu peitar o Império Romano e foi crucificado pelos romanos por tentativa de derrubar o Lula e por heresia pelos judeus. Qual que você escolhe acreditar? Né? Então, veja, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto importante para a gente entender isso é o seguinte: quando a nossa colega diz que não concorda comigo, eu fico muito feliz dela dizer que não concorda, porque nós temos agora, neste exato momento, duas posições. Uma posição que concorda, uma posição que discorda. Quem está nos ouvindo vai ter que tomar uma decisão. Agora, eu não tenho a menor pretensão de que as pessoas concordem comigo. Eu não quero que a minha palavra seja um oráculo. Eu quero que as pessoas discordem de mim, mas que isso não nos torne inimigos. Então vamos sentar à mesa, pedir um café, ou, dependendo da hora, uma boa cerveja, e conversarmos sobre as nossas discordâncias. Agora, o que é que nós fomos educados a ser? Nós fomos educados a ser competitivos, quando deveríamos ter sido educados para sermos colaborativos. Nós fomos educados para sermos mestres, quando a gente deveria ter sido educado para sermos aprendizes. Nós fomos educados para ter posições mais relevantes na sociedade, quando deveríamos ter sido educados para servirmos uns aos outros, como dizia Jesus. O maior entre vós seja aquele que vos serve. Né? Então, veja, eu diria que em algum momento da nossa história, a gente mudou de rumo, de tal forma que nós perdemos a natureza humana. Quando você fala da inteligência artificial, por exemplo, eu fiz um seminário sobre isso há 20 dias atrás, em Curitiba, para um grupo de empresários, e os caras me mandaram: o que você acha da inteligência artificial? Eu acho maravilhosa. Ela pega um livro de 1000 páginas, resume em 2. Olha que coisa interessante. Eu vou dizer que isso é ruim? Nunca na minha vida. Isso é maravilhoso. Eu uso a inteligência artificial de manhã, de tarde, de noite. Isso é uma ferramenta de trabalho maravilhosa. Agora, o que eu preciso me perguntar? O que é essencialmente humano que não está presente na inteligência artificial? Eu tive uma discussão dessa com um aluno meu, há um tempo atrás desse. Eu digo o seguinte: eu falei, cara, eu não tenho nenhum problema de você usar a inteligência artificial, seja DeepSeek, seja Gemini, seja ChatGPT. Você usa isso a 100%. Agora, o que eu espero? Que você, ao entregar o seu trabalho, não diga que foi você que fez. Porque aí nós temos uma questão ética. E a questão ética não está ligada à inteligência artificial. Então, a pergunta que a gente precisa fazer não é ser nem contra nem a favor. Ela é um instrumento que a gente precisa perguntar assim: o que é essencialmente humano nas minhas relações? Então, eu me pergunto: soltar bomba na cabeça dos outros, uns dos outros, é humano? Matar gratuitamente as pessoas para ter um pedaço de terra é humano? Então, veja, na hora que a gente voltar a discutir o que é essencialmente humano, a gente vai redefinir
O papel da escola, o papel da educação, o papel do ensino, o papel da tecnologia e o papel de um bando de coisas. Não é? Porque elas, por si só, não são determinantes da nossa conduta. Então, a inteligência artificial vai dizer o seguinte, cara, abra mão um pouquinho da sua prepotência e da sua arrogância e abaixa o teu nível para você conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, acolher as pessoas. O Rubin dizia um negócio, cara, muito bacana. Ele diz assim, professor não é aquele que ensina. Professor é aquele que seduz. O aluno assiste uma aula minha, ele não está aprendendo o que eu estou dizendo, mas ele está olhando para mim dizendo o seguinte, puxa vida, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Na hora que ele fizer isso, ele vai sair da minha sala e vai aprender. Agora, na hora que eu quiser a ferro e fogo fazer com que ele aprenda, ele vai arranjar todos os motivos possíveis para não aprender. E deixa eu te contar uma experiência. Na época que começou essa coisa de celular, ter computador, etc., na universidade que eu dava aula, criou-se uma norma dizendo o seguinte, ó, cuidado com o celular, os meninos ficam desviando a atenção, etc, etc. O que você vai fazer, professor? Essa era a norma, né? O que você vai fazer? Eu entrei em sala de aula e disse o seguinte, gente, ó, celular está liberado. Se vocês quiserem mexer com o celular, pode mexer, etc, etc, etc. O coordenador, na época, ficou uma fera comigo. Disse, mas como é que você vai controlar? Eu digo, olha, isso vai me levar a um desafio pessoal de dar uma aula tão bacana que os alunos vão estar muito mais envolvidos com a minha aula do que com o celular. Quando eu aprendi a fazer isso, eu levei muito tempo, levei uns 2 anos para aprender a fazer isso. E, cara, eu entrava em sala de aula nesse período com uma questão, um problema altamente polêmica, e dividia a turma e pedia para eles para polemizar aqueles processos. Rapaz, dava um quebra-pau que às vezes acabava a aula e os meninos queriam continuar conversando, etc, 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 etc. Né? Numa aula de mestrado que eu estava dando aqui na pós-graduação, professor, como é que o senhor lida com esse negócio do computador? Eu digo, eu quero que todo mundo traga para dentro da sala o seu laptop, o seu celular, o seu computador, porque a aula vai começar nos primeiros 30 minutos com uma pesquisa na internet. Eu quero saber o que a internet está pensando. E aí eu chegava na sala e dizia, olha, o nosso assunto hoje é tal. Vocês têm 30 minutos, eu quero saber o que a internet está pensando sobre isso. E os caras faziam as pesquisas nos mais diferentes sites, etc. E de repente eu dizia, gente, compartilhe agora o que vocês descobriram. Meia hora depois, estava todo mundo com o computador desligado, etc. E a gente debatendo aquilo que eles tinham pesquisado. Quer dizer, sabe, Edivaldo, eu acho que às vezes a gente está muito mais preocupado em fazer coisas do que em ser coisas. Sabe, eu tenho dito para alguns amigos, eu digo o seguinte, professor não é aquele que faz, é aquele que é. Se você é professor, você vai ser professor. Agora, aquele que quer ser, aquele que quer fazer educação sem ser educador, esse cara vai ser um tecnicista que para mim não faz o menor sentido. Né? Enfim, fazem parte das minhas heresias. Professor, já que você é especialista nisso, já que aprendeu aos pés do Rubem Alves e até citou o personagem, eu queria que você comentasse a seguinte situação, né? O Jesus que você citou, né? Juntou ali 12 alunos mais próximos, né? Escolheu 12 e disse, eu vou dar uma aula para vocês. E fez mais ou menos o que o Sócrates fez. Me sigam. Né? Vejam o que eu vou fazer. Veja quem eu sou. Né? E, na verdade, nem era só o que ele era muito mais do que isso, né? O que eu estou representando aqui, né? E depois de 3 anos e meio, né? De aula, vamos dizer assim, uma aula de 3 anos e meio. De uma imersão profunda. Uma imersão profunda, né? É interessante isso porque aqueles discípulos, exceto um, né? Aprenderam a lição de uma forma tão profunda que deram também a própria vida para defender aquelas ideias, né? Isso. O que tem de pedagogia nisso, professor? Olha, eu diria que tem muita coisa. A primeira delas é o seguinte, se você olhar bem,
a estrutura de escolha que Jesus adotou para os 12 discípulos, que depois viraram apóstolos, esses 12 escolhidos não tinham a menor competência. Ou seja, eu brinco que Jesus não passaria em nenhum critério de RH de empresa nenhuma, né? Porque ele escolheu o pior. O que tinha de pior naquela época, ele escolheu. E aí tem um princípio que eu acho muito interessante. Quem não é capaz de ver os lírios do campo, não é capaz, não tem o direito de saborear a sua beleza, né? Jesus, olha, por que Jesus pegou uma turminha da pior qualidade? Porque ele queria mostrar que todos nós temos espaço. Se você olhar com carinho, com cuidado, com acolhimento, nós não temos tempo para isso aqui agora, mas a minha história de educação, eu tive a felicidade de encontrar algumas pessoas ao longo do caminho que olharam não para o que eu estava fazendo, mas para o potencial que eu tinha. E se não for essas pessoas, eu não estaria aqui conversando com você hoje, né? Teve gente que eu fui expulso do colégio e uma professora chegou para o diretor e disse: ó, não faz isso não, que eu vou fazer uma mentoriazinha com ele e, e eu vou cuidar dele. E o diretor diz: olha, se você se responsabiliza, o problema é seu, né? E eu não fui expulso por causa de uma pessoa que resolveu se compadecer. Eu tenho muito receio com diagnósticos preconcebidos, né? Aquele menino é um capeta. E eu fico pensando assim, eu gostaria de ter alunos encapetados, né? Para poder gastar tempo com eles, porque eles são maravilhosos. Às vezes um aluno desobediente, arteiro, etc., é um aluno que está gritando por atenção, uma atenção que ele não tem em casa, um acolhimento que ele não tem entre os amigos, uma diferença que ele manifesta que os outros veem como ridículo ou qualquer coisa que o valha. Então, eu vejo isso a partir desse olhar, né, de que a gente precisa, em primeiro lugar, ver possibilidades e potencialidades nas pessoas. O Michelangelo tem uma experiência maravilhosa. Ele estava andando em Roma com os seus discípulos e, de repente, ele olha para um montouro e vê lá uma pedra de mármore jogada fora, no lixo mesmo. E ele fica olhando para aquela pedra e os discípulos olham para ele e dizem: mestre, o que você está olhando? Ele diz: eu estou vendo um anjo. Aí os discípulos dizem: mestre, mas onde é que está o anjo? Ele diz: está naquela pedra jogada fora ali. Ele diz: mestre, mas aquele é um lixo. Ele diz: não, aquele é um anjo que está preso ali dentro. Aí eles pegaram uma pedra, levaram para o ateliê e ele começou a cinzelar a pedra, etc. E essa pedra virou um anjo que hoje adorna o frontispício da entrada da Capela Sistina. Está lá o anjão, que foi esculpido nessa pedra, né? Os discípulos vinham uma pedra jogada no lixo. Michelangelo viu um anjo preso na pedra. A pergunta que eu tenho feito para alguns dos meus alunos é: quando você olha para uma empresa, para uma pessoa, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, o que você vê? Então, a primeira coisa é: Jesus olha para as pessoas e vê nelas um potencial que ninguém via. A segunda coisa, ele se compromete com essas pessoas e diz: venha andar comigo. Eu não estou entrando aqui para dar uma aula para você, eu estou te convidando a fazer parte de um projeto. Vem andar comigo. Ou seja, eu tenho andado aí pelas escolas do mundo, pelas palestras do mundo, reconhecendo os meus alunos, fortalecendo-os, motivando-os, qualificando-os. Eu tenho feito isso há 50 anos. Eu estou com 70, desde os 20 que eu faço isso. Eu sempre estou atrás dos meus alunos, das pessoas que estão fazendo as coisas, né? Eu fico feliz, a Érica foi minha aluna, né? Eu fico feliz de ter sido professor dela e dela ter se lembrado de mim para fazer essa conversa com você, de ter te conhecido, etc. Então, eu acho, Edivaldo, que a gente precisa entender, quer dizer, primeiro, tenha um olhar
de potencialidade, que você invista nesse olhar com as pessoas. Segundo, não é apenas ensinar, é se comprometer. Terceiro, é admitir que as pessoas errem. E elas erram não porque são más, elas erram, às vezes, por ignorância, por inabilidade, por uma série de coisas. Erram. E qual é o papel do erro? É aprender. Agora, se ela erra e por uma questão moral ela não quer aprender, eu também posso dizer não. Não é que foi o caso de Judas, né? Que não é o caso de Pedro. Pedro faz a mesma traição. Né? Ele nega Jesus na frente lá das autoridades a partir de uma denúncia feita por uma serva do sumo sacerdote. E ele diz, não, eu não conheço, eu não estava, eu não sei quem é. Errou, traiu da mesma forma. Só que com um coração compadecido, alguns dias depois, tem a famosa pesca milagrosa, Jesus chama ele e diz, vem aqui comer um peixinho comigo, cara. E naquela hora de comer o peixinho, ele não pergunta, ele diz, não disse para você que você ia me trair? Ele simplesmente pergunta, cara, você me ama? Ele diz, amo. Ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas. E na minha heresia, eu diria assim, você me ama? Então, começa de novo. Faz de novo, tenta de novo. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes for necessário. Mas não desista nunca. Então, eu tenho dito muito para os meus alunos, e nos compromissos que eu tenho tido com as escolas, com as universidades, etc. Eu digo o seguinte, cara, não faça medicina porque você está pensando em ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro com a medicina, mas faça medicina porque você é apaixonado pela saúde. Não faça direito porque você vai ganhar direito com isso, vai ganhar dinheiro com isso. Ganhe dinheiro com isso. Mas faça direito porque você é apaixonado pela justiça. Não faça arquitetura porque você vai ganhar dinheiro com isso. Ganhe dinheiro com isso. Mas faça arquitetura porque você é apaixonado pela beleza, pela estética, pela distribuição do espaço, etc. Eu acho que a gente precisa começar a ensinar para as pessoas que existe um mundo que a gente ainda não explorou, que é o mundo das relações inteligentes, que é melhor para todo mundo. E se eu entendo essas relações inteligentes, talvez eu não seja o homem mais rico do mundo. Mas eu vou viver com dignidade, que é o que interessa. Eu não preciso de ter um lustre de 1 milhão na minha sala, porque o que eu preciso é de luz. E por R$ 50 eu boto uma luz aqui no teto da minha sala que ilumina mais do que aquele lustre de 1 milhão. Não estou dizendo nada contra o lustre de 1 milhão. Eu estou dizendo que a gente precisa ter consciência de por que a gente faz as coisas. Né? E se eu ensino isso para uma criança, e a escola é um grande agente fomentador disso, se eu ensino isso com essa qualificação para as pessoas, eu aprendo que a minha vida é cotidianamente um milagre. E esse milagre precisa ser devotado à vida que me foi permitido viver. Muito obrigado, professor. E você está devotando aqui esse milagre aqui na comunidade Rede Pedagógica, né? Estamos realmente bastante encantados aqui, tocados Obrigado. com a palavra, né, gente? Olha que destaque, que coisa interessante, né? E o professor Pacheco, né, começou a Escola da Ponte, contou isso aqui, que era uma escola numa periferia com alunos os piores possíveis, né? Olha, Isso aí. é? E a partir dali, né, gerou aquela experiência maravilhosa que encantou o Rubem Alves, que fez um livro, Isso aí. que na verdade é um poema. É. Né? A escola, né, com que sonhei e que não sabia que existia. Exatamente. Exatamente. O Rubem Alves, eu recomendo o professor Homero, né? Realmente são pessoas diferenciadas, pessoas que são, né, e que fazem muito também com o que são, porque ficam aí, né, colocando esse milagre para espalhar, né, para se disseminar, para tocar outras pessoas. Professor, nós estamos realmente muito felizes aqui com a sua Obrigado. Muito honrado. Eu gostaria de deixar que você convidasse as pessoas para seguir você na sua rede social, propor algum tipo de projeto. Fique à vontade, professor. Eu diria o seguinte, ajude-me a continuar com essa luta, me seguindo no Instagram, é @homero.reis, Homero com H, @homero.reis. E aí me siga, né? Porque ali você vai saber as palestras que a gente tem, os programas que a gente tem, os livros que a gente tem, etc. Onde eu estou andando aí
pelo mundo fazendo palestras e conversando com as pessoas. E se quiserem qualquer coisa, me acessem a partir disso, porque eu tô com meu compromisso é sempre com a educação, seja ela em que domínio for. Eu tenho trabalhado muito ultimamente com educação corporativa, né, no sentido de trazer para as organizações esse olhar mais humano e um olhar voltado para resultados, portanto, voltado para lucro, voltado para a dignidade do processo de trabalho e do processo de riqueza, mas fundamentalmente para a humanização das nossas relações, né? Esse tem sido o nosso desafio. Então me sigam lá, @homero.reis. Muito obrigado, professor Homero. Pessoal, vamos liberar também vídeos, né, que o professor Homero gravou. 3 maravilhosos, tá? Não percam por nada. Professor Homero, até a próxima. Gente, ó, um beijo para você, Edivaldo, um beijo para a Érica, um beijo para todo mundo que está seguindo a gente. E eu fico muito feliz e muito honrado de poder contribuir com esse projeto tão bacana de vocês, tá bom? Professor, vamos abortar aqui. Vamos abortar o pouso aqui. Vamos fazer uma foto para as pessoas compartilharem nos stories, marcarem aí homero.reis. Vamos bagunçar essa internet, gente. Vamos. Se Deus quiser, estou contando com isso. Vamos fazer a foto. Vamos lá, vamos fazer a foto então. Pose aqui do Edivaldo, pose lá do professor Homero. Muito bem. É isso aí, pessoal. Distribuam aí fotos com esse print aí nos seus stories e vamos disseminar esse conteúdo porque é muito bom. Até a próxima, professor. Vaz, querido. Um abraço para todos. Tchau. Um abraço, tchau. Gente, esse aí, o professor Homero Reis, né? Uma sumidade aqui, né? Um dos mestres da educação relacional, mais conhecidos na América Latina, uma pessoa que tem muito conteúdo, muita experiência, muita energia, e energia boa. Gente, olha, eu falei para vocês aqui, né, sobre o Timon, né? Que em português seria Timon, né? Time of Athens, Timon de Atenas, Timon de Atenas, né? Foi aquela pessoa que se decepcionou, né? Com os falsos amigos, com as pessoas que ele tentou cultivar ali com riquezas, né? Com comodidades, né? Com bens, com presentes caríssimos, né? E depois que ele precisou, aqueles amigos se dissiparam e ele ficou sozinho. O erro, né? Do Time, eu acho que foram 2. Primeiro, que ele foi intolerante, né? Com a humanidade toda. Né? Algumas pessoas o decepcionaram e ele passou a odiar o mundo todo, a humanidade toda, a não acreditar na humanidade, né? E o outro erro dele foi usar os recursos errados, né? Bens materiais. Em vez de espalhar amor, né? E buscar as pessoas, né, mais simples. Esses amigos do Timon que ele buscou eram os grandes da cidade, né? Os poderosos de Atenas, né? Mas talvez os tesouros, né, mais valiosos estivessem nos servos, nos escravos, nas pessoas simples. Gente, precisamos, né, acho que a principal das grandes lições que nós tivemos hoje com Homero Reis é que nós devemos, né, ter um segundo olhar em relação aos nossos alunos, às nossas alunas. Sabe aquela coisa? Nós falamos ontem no livro, né, The Danish Way of Parenting, né? O jeito dinamarquês de criar filhos. Na tradução em português, na tradução do livro em português, ficou como crianças dinamarquesas. Achei até a tradução ruim. Mas vocês lembram, não, em parent, né? Olha só, o P, play, o A, authenticity, autenticidade, o play é brincar ou jogar, ludicidade, né? Então, o A aí é de authenticity, autenticidade, integridade. E o R é de reframe. Reframe, eu falei com vocês, né, que é você, olha, enxergar de um jeito diferente, enquadrar de um jeito diferente. Os nossos alunos precisam desse reframe, nós enxergarmos o valor que ninguém enxerga. O professor tem esse dever, tem essa vocação de enxergar as riquezas, o valor do aluno. E é o valor da pessoa, da criança, do ser humano, do homem, da mulher, de todas as pessoas, é que constitui
os direitos humanos, nesse eixo fundamental que o professor Homero mencionou, que é a dignidade da pessoa. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, tá vendo? Esse boneco aqui, sabe? O que esse boneco tem a ver com o ser humano, com a criança? Nada a ver, gente. Não tem nada a ver esse boneco aqui com a criança. Não é? O que tem a ver a inteligência artificial, não é? Com todo o seu potencial com o ser humano? O que tem de humano? Dá para você manter relacionamentos vivos, não é? Com a inteligência artificial? Não dá. Realmente não dá. Por quê? Quando nós dizemos, né, que o vínculo entre as pessoas, tanto na inteligência relacional, né, como outros vínculos, né, que vão constituir a pessoa, quando nós dissemos que esses vínculos se estruturam no amor, o amor que é o verdadeiro vínculo, o que nós estamos dizendo? Olha, tem que ter amor de um lado, amor de um outro, e só o ser humano é capaz de amor. Não é? Só o ser humano é capaz de amor. Até trouxe um livro para mostrar para vocês aqui também. Deixa eu ver se eu coloquei aqui perto, ou se eu deixei mais longe. Não deixei aqui, gente, mas o livro é um livro da Nancy Fraser e do Axel Honneth, tá? Sobre o debate sobre direitos multiculturais. Amanhã eu mostro para vocês. O Honneth ele vai mostrar o seguinte, que basicamente, essa atmosfera edificante em que uma pessoa se desenvolve desde o ventre materno até a sua fase final do ciclo da vida de uma forma plena, combina três coisas. Olha só, afetividade. Afetividade é o amor, a racionalidade, inclusive a racionalidade da ordem jurídica, do direito, da sociedade civil, e a ética. Essas três coisas, afetividade, racionalidade e ética. Essas três coisas aqui ó, são atravessadas pelo amor. Elas juntas formam uma ordem em que as pessoas se toleram. Na verdade, gente, é mais do que se tolerar. Tolerar não é suficiente, não. Tem que amar mesmo. Né? E o próprio Honneth fala sobre isso, né? Que as pessoas não querem apenas ser, não é, toleradas. Elas não querem apenas ser respeitadas. As pessoas querem ser amadas, valorizadas naquilo que elas são, naquilo que elas fazem. Tá joia? Gente, amanhã nós teremos um minicurso sensacional com um jovem professor, o Frederico Bertolini. Podem chamar de Fred Bertolini. Ele estudou na Universidade de Nova York com ninguém mais, ninguém menos do que Adam Pichvorsky, um dos maiores, se não o maior cientista político vivo dos nossos tempos aqui. Estudou lá, vai estar aqui conosco amanhã, o Frederico Bertolini, para ministrar o minicurso A Política dos Direitos Humanos. O professor Frederico, ele leciona na Universidade de Brasília, é uma sumidade, você não pode perder esse dia 29, olha só, dia 29 de julho, terça-feira, às 19 horas, a gente conta com a sua participação. Tá joia? Daqui a pouquinho a Érica vem dar um recadinho para vocês. Nós já estamos aqui encerrando, vamos ter vários vídeos. Gente, cada vez mais a Semana Rede Pedagógica tem conteúdos mais qualificados e mais conteúdos também para vocês poderem aproveitar, distribuir e compartilhar. Lembrando que a Semana Rede Pedagógica é 100% grátis e garante certificado de 120 horas. Se você gostou, compartilhe. Quero aqui cumprimentar a todas e a todos nas pessoas de Madalena, _Q.Cavalcante, Vânia.Francelino, muito obrigada pelo comentário, Vânia. Também a Sandra, _Andrade. Também a Rainha Res Ângela. Rúbia.Bortoni. Também aqui, ó, a Cídia, a Gláucia, aliás, Gláucia Ambrósio. Comentou aqui diversidades. Karina Rafaela.
Edivaldo Freitas, 937, ali o Xará. Gente, olha, esse nome Edivaldo é um nome bastante interessante, porque significa, não é, governo próspero. Esse Valdo aí, vem do inglês word, do alemão também, que significa ir para frente, né, de prosperidade. Viu, Edivaldo? Então, o seu nome aí é um nome abençoado. Eu tenho certeza que você é uma pessoa abençoada. Tânia.noleto. E também aqui, para encerrar a nossa lista, a Rosimeire Silvia Porcino D. Grande abraço para todos vocês. Está sendo maravilhoso participar com vocês dessa jornada de aprendizagem em rede. Tchau, pessoal!